gravado para outras pessoas assistirem, então é nada além disso, tá? Meninas que forem entrando, sejam todas bem-vindas. Quem é a primeira vez na Comu que tá por aqui? Gosto sempre de fazer essa mini introdução para dizer que é um espaço de troca. Aqui o intuito não é ser uma aula, aqui o intuito não é ser ali uma palestra ou algo do tipo, é realmente um lugar de troca onde todo mundo pode trazer as suas questões. Obviamente, eu sempre trago um assunto para a gente conseguir se embasar, se direcionar, para não ficar também uma conversa perdida. Então, isso sempre vai ter, tá? E eu tinha pensado, antigamente eu trazia slides, depois de um tempo eu comecei a parar de trazer. Hoje não vai ser uma apresentação, mas eu quis trazer alguns pontos só para a gente, para elucidar melhor, para ficar até mais visual para vocês, tá? Eu sempre falo da câmera. Quem se sentir super à vontade, por favor, abram a câmera. Eu gosto de conversar, eu gosto de ver vocês. Afinal, como é isso? Para a gente se conhecer, para a gente se ver. Então, as meninas que participavam, né, da Comum naquela outra era, a gente tornou grandes amigas. Muitas se encontraram, dependendo do lugar que mora ali, porque cada uma é do Brasil, de algum cantinho do Brasil. Então, eu quero dizer para vocês ficarem super à vontade em falar, em comentar. Eu vou trazer aqui um ponto, eu sempre vou estar abrindo, perguntando: alguém tem algo para contribuir? Alguém tem algo para trazer? Então, quem obviamente se sentir à vontade, eu deixo aqui aberto esse espaço, porque é realmente esse o propósito de vocês se abrirem, de vocês terem esse lugar, para vocês ficarem à vontade, tá? Então, não é só que eu falando com vocês. A D também vai trazer sempre alguns pontos aqui. Ela tá nesse projeto comigo, então ela, enfim, sempre que ela tiver algo para colaborar, ela vai estar conversando com vocês. Enfim, então é isso. Sejam bem-vindas mais uma vez. Hoje, o nosso papo, o nosso assunto que eu decidi trazer é falar sobre método de atendimento e se é realmente importante ter um. É algo que eu falo há muito tempo, é algo que eu desenvolvi esse meu método lá atrás, então eu quero contar um pouquinho da minha história muito brevemente, tá? Eu me formei em 2016. Assim que eu me formei, eu já comecei a atender com programa nutricional. Certo? Então, assim que eu me formei, eu tinha focado muito em comportamento, então eu trabalhava apenas com comportamento. Então, na época eu fazia só curso, tudo voltado para comportamento alimentar. E eu comecei a fazer as terapias nutricionais, vamos dizer assim. Então, era aquele acompanhamento quinzenal, aquele acompanhamento às vezes semanal. Então, ali eu já comecei. Minha primeira oferta de venda para minha primeira paciente já foi dentro de um programa nutricional. Então eu já entendi ali que se eu vendesse uma consulta, isso não ia me gerar, não ia me trazer condições de eu trabalhar o que eu queria trabalhar com as minhas pacientes. Mas isso não quer dizer que desde então, desde lá de 2016, 2017, que eu tenho sucesso com isso. Eu entendi internamente, ninguém me falou, mas eu tive esse insight de programas nutricionais. Enfim, mas eu esbarrei em vários problemas. Então eu fui começando a atender, fui começando a fazer, fui começando a reajustar. Eu fiz a minha primeira pós em nutrição clínica, depois eu fiz minha segunda pós em nutrição funcional. Então, sim, eu trabalho com comportamento, mas eu não atuo só, né? Não é que é só no comportamento, né? O meu foco de atendimento não é só no comer emocional. Trabalho esferas do comportamento alimentar que impactam aspectos fisiológicos, aspectos químicos que a nutrição em si ela consegue me ajudar e muito. E aí, quando eu comecei a trazer essas ferramentas novas, quando eu comecei a estudar muito, quando eu comecei a conhecer o mundo da cronobiologia, quando eu comecei a estender outras áreas da nutrição, eu comecei a ficar muito perdida. E isso foi mais ou menos ali em 2020, 2021. Então, foram 2 anos que eu seguia com o programa nutricional. Obviamente, não era a mesma estrutura de lá atrás, tá? Então, eu fui readaptando, eu fui ajustando, eu fui entendendo como que esse programa poderia funcionar. Tanto em questão de quantidade de consulta, quantidade, valores, como que eu ia entregar esse atendimento. Mas o que que eu tô querendo contar para todos vocês em relação a isso? Que quanto mais eu fui trazendo ferramentas da nutrição, como eu expliquei, né? Eu comecei
muito nessa base de comportamento, comer emocional, ferramentas da nutrição comportamental. Então, quando a gente fala de um Mindful Eating, eu tenho curso mesmo de TCC, não só para nutricionista, eu tenho curso de formação na área da psicologia, em terapia cognitiva comportamental. Mas aí eu fui uma pós em clínica, uma pós em funcional, um curso de exames bioquímicos, e eu fui agregando no meu atendimento. E eu fui direcionando o meu atendimento para esse lado também da nutrição, o que é completamente normal e tá tudo bem. Mas aí, como eu falei, eu fui me perdendo e eu fui trazendo muita informação para mim mesma como profissional e eu não conseguia colocar isso em prática. Vou falar de uma maneira mais detalhada disso, mas ali também, como coincidência, vamos dizer assim, foi no mesmo ano que eu também estava 100% dedicada ao Instagram. Então era uma época que eu fazia post no Instagram todos os dias. A gente está falando de uma era de internet pandemia. Não sei se vocês lembram, mas a gente teve um movimento de conteúdos na pandemia muito maior. Então, te fala que o Instagram ele tem a era pré e pós-pandemia, né? Então, a gente tinha uma era de pré-pandemia que poucas pessoas criavam conteúdo e, de repente, a gente viu dentro de uma pandemia todo mundo criando conteúdo. Então, eu falo que o volume de profissionais criando conteúdo foi muito maior. E eu tava nessa leva aí fazia live toda semana, então tava ali muito engajada no Instagram. E numa dessas eu viralizei ali no post, né? Então toda essa entrega que eu fazia, eu teve uma fase ali que eu captei muito paciente. Então foi um momento que eu falei, bom, o negócio está dando certo. Acertei a mão. É isso. Então eu tenho aqui, consegui acertar a mão no Instagram, e nessa época eu só focava no Instagram, então eu fiquei talvez 2021 ali só focando em criação de conteúdo, então só Instagram, todo dia eu fazia post, às vezes eu perdia horas do meu dia fazendo um post com o Instagram, tá? E eu tive um retorno de primeiro momento grande de pacientes. E como eu falei, veio esse pensamento: bom, deu certo. É isso, é o que todo mundo estava falando na internet. Eu consegui acertar a mão. Acontece que nesse processo, como eu falei, eu já vendia esse programa nutricional, eu tenho uma consulta avulsa, mas esse programa, eu comecei a perceber que ao mesmo tempo que eu captava muito paciente, eu tinha uma evasão muito grande deles. Então, dentro de um programa nutricional de 6 meses que eu vendia na época, eu tinha 5 consultas. As duas últimas e a última principalmente, nenhum desses pacientes, nenhum conseguiu fazer, né? E ali, obviamente, eu me frustrei muito, gente, muito mesmo com a profissão. Falei, o que que tá acontecendo? Eu sou uma péssima no profissional. Porque na hora que eu acertei a mão no Instagram, que era a minha maior dor, era a minha maior queixa, de repente eu tenho todos os meus pacientes desistentes. Porque aí o que que isso me gerava? Aí você fala assim: ah, Verônica, mas tá tudo bem você ter esses pacientes desistentes, porque você conseguiu captar, você ganhou dinheiro. Só que esse fluxo de captação, ele não acontece a todo momento. Eu tive um boom de captação. Isso não era uma coisa que eu ia conseguir manter a longo prazo, porque foi um post que viralizou, enfim, e eu não tinha também essa saúde mental, talvez, para conseguir manter essa criação de conteúdo muito frequente por muito tempo, né? E aí foi quando eu olhei e falei assim: bom, temos que recalcular a rota. Alguma coisa aqui está errada. Porque eu não tenho feedback, eu não consigo finalizar um programa nutricional, eu não consegui fidelizar um paciente, vários deles não concluíram o tratamento. E aí, até que um dia, eu já contei essa história, então se você tá aqui e você já ouviu essa história, peço licença para contar de novo. Mas até que um dia eu tive um feedback de uma paciente e esse feedback foi muito importante, apesar de muito dolorido, assim, porque ela era uma paciente que ela era a minha persona ideal. Sabe aquela criação que você fala, nossa, essa é a minha persona? Ela era a minha persona ideal. E eu, quando ela chegou para mim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, é esse tipo de paciente que eu quero atender. E aí eu fiz uma primeira consulta com ela, né, dentro desse programa. E aí eu ficava ali conversando e tal. E aí eu fui marcar a segunda consulta com essa paciente. E aí ela falou assim, ai, Verônica, eu não sei. Ela tinha pagado o programa, tá? Ela já tinha pagado. E ela falou assim, Verônica, eu não sei, eu tô meio desanimada e eu vou ser muito honesta com você. Eu não vi sentido, eu tô meio perdida, eu não entendi muito bem e eu não sei se eu quero continuar porque realmente eu acho que não tá mudando muito pra mim. E ali, enfim, eu falei, bom, doeu,
porque ela praticamente falou que o meu acompanhamento, meu atendimento não era bom, mas ao mesmo tempo, como eu falo, ele foi extremamente fundamental para eu parar e virar e falar assim, o que que eu estou fazendo da minha carreira? Eu passei um ano, 2 anos, 100% dedicação a Instagram e eu esqueci de olhar para o meu atendimento, porque a gente acha que a gente dá conta, a gente acha que a gente, claro que a gente tem que ter sim essa autoestima de falar, não, eu sou uma boa profissional. Mas a gente tem que ter o pé no chão também de ter esse entendimento. E ali foi a hora que eu sentei e falei, bom, agora eu preciso estruturar o meu atendimento. Lembra que eu comentei com vocês no começo que eu falei assim, gente, a gente vai estudando e a gente vai cada vez absorvendo mais ferramentas? Ali eu comecei a perceber que eu precisava colocar essas ferramentas dentro de lugares, que eu precisava ter uma estrutura, que eu precisava diminuir meu programa nutricional. Isso é conversa para outro dia, para outras questões, mas que um programa tão longo não era tão importante, não gerava tanto resultado assim. E aí, enfim, eu comecei a sentar e a estruturar de fato o meu método de atendimento, estruturar meu programa de atendimento e foi a hora que eu tirei um pouco o pé do Instagram e eu olhei para mim. E aí, isso veio seguindo, né? Então, desde ali, vamos dizer, de 2023, eu já estava com esse programa muito bem estruturado. E foi a hora que eu vi uma mudança muito grande. Apesar de eu não ter aquele volume tão grande de captação, todos os pacientes que chegavam até mim, eles tinham resultado, eles me geravam feedback e o mais importante, eles fidelizavam. Então, hoje, todo final de ano eu faço um balanceamento das minhas consultas do ano. O ano passado, eu tive uma desistência no ano inteiro de todas as minhas pacientes. E eu não estou mentindo, não estou contando história, isso é a mais pura verdade. E aí eu entendi. Falei, bom, realmente, eu acho que ali eu achava que eu era uma boa profissional. E não é nem questão de ser ruim ou de ser boa, é questão de ter muita informação na cabeça e não conseguir passar isso de uma maneira organizada, de uma maneira planejada, de uma maneira clara para o paciente. E aí é a hora que entra a importância de se ter um programa, é, um método de atendimento. Então eu contei toda essa história, eu trouxe essa introdução para mostrar para vocês como que eu vivi isso na pele, porque provavelmente alguma de vocês deve estar passando por isso. Então, se alguém está passando por isso, pode comentar. Meninas aí que estão entrando, boa noite, tá? Quem quiser, fica à vontade em abrir a câmera, em comentando aqui. Podem participar, vamos conversar. O intuito da comunidade é isso, né? Quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Entrou bastante gente agora, mas para vocês entenderem que isso acontece com todo mundo e que é completamente normal. Eu já estava ali, vamos pensar em 2021, há 4 anos, quase 5 anos atendendo, 4 anos atendendo. Então, eu não tinha acabado de me formar. Não foi no meu primeiro. Eu acho que eu fiquei muito mais perdida nessa fase do que de fato quando eu tinha acabado de me formar, que eu tinha menos ferramentas, né? E aí foi quando eu comecei a entender. Então, eu resolvi trazer esse papo aqui, porque às vezes muita gente pergunta: nossa, mas realmente eu preciso ter um método? Realmente eu preciso olhar para isso? Será que isso não é bobeira? Será que isso não é besteira? Será que eu não vou perder, né, o meu tempo ali? Focando nisso, sendo que eu deveria estar focando em captação, porque a gente volta lá atrás, a gente lembra de pessoas de marketing falando isso. Nutricionista, não adianta você ficar focando em pós-graduação, ficar investindo nisso. Você tem que investir em marketing, você tem que investir nisso. Legal, eu vou investir em marketing, eu vou captar esses pacientes. E aí, eu vou ficar refém desse marketing agressivo para o resto da minha vida para captar pacientes que nunca vão gerar resultado, que nunca vão me indicar, que nunca vão dar feedback, que vão fazer uma consulta e você nunca mais vai ver, ah, mas eu ganhei dinheiro com aquele paciente. E aí você vai ficar dependendo, perdão, sempre de pacientes novos. Já falei isso muitas vezes também. Quem sempre me escuta falar sobre sabe como eu falo disso, que é muito importante a gente fidelizar, porque fidelizar gera menos, gasta menos energia, menos tempo, menos dinheiro do que captar novos pacientes. Então, quando a gente começa a falar de um método de atendimento, e a pergunta é importante? Com toda essa história, eu falo, sim, é muito importante.
Eu já dei alguns spoilers do porquê esse método de atendimento ele é importante, tá? Mas eu vou trazer aqui alguns bons motivos, a gente vai falar tópico por tópico. Eu, para gerar mais essa conversa, para eu trazer vocês também para falar um pouquinho. A gente está com todo mundo, a gente está com 19 pessoas aqui. Eu tenho bastante gente. Queria ver a carinha de vocês, mas enfim, quem puder escrever também para a gente conversar, para eu entender também o momento de vocês. Então eu falo um tópico, a gente conversa um pouquinho e assim a gente segue. Não tá longo, então a gente consegue seguir dentro do nosso planejamento, tá? Então, gente, o primeiro tópico que eu trouxe, o primeiro motivo, né, para você ter esse método de atendimento muito claro é para você ter clareza de como você trabalha, o que gera segurança no seu atendimento. Então, toda essa história que eu contei, ela vem dessa estrutura. Então, a partir do momento que eu entro numa consulta, que eu ofereço meu programa nutricional para o paciente chega para mim com uma demanda, duas demandas, três demandas, cinco demandas, porque, enfim, o paciente ele pode trazer várias demandas, o paciente ele pode vir, às vezes, com uma demanda, eu quero emagrecer. E aí, na hora que você puxa ali, você entende que ele tem questão de comportamento, que ele tem uma questão, uma desbiose complicada, uma saúde intestinal complicada. E aí você olha, você vê que ele tem sintomas clínicos muito acentuados. Aí você puxa um exame bioquímico dele, e você vê que está alterado. Então, por mais que ele venha com uma demanda, a gente trabalha com diversas demandas. Concordam? E aí, se você não consegue ajudar esse paciente para falar assim, olha, entendi os seus problemas e a gente vai trabalhar todos eles. Mas a gente precisa começar por aqui. E depois daqui a gente precisa trabalhar isso daqui. E depois disso daqui a gente precisa seguir isso daqui. Claro que no meio desse caminho pode ter algumas intercorrências, mas se tiver, a gente tem essas ferramentas aqui. Então eu vou te ajudar com ferramentas da nutrição, vou dar exemplos aqui, tá, gente? Aí vocês vão aí na cabecinha de vocês colocando dentro da área que cada um atua, tá? Por favor, isso aqui não é nada engessado, são exemplos que eu estou trazendo do meu atendimento, mas que cada uma ajusta dentro do seu atendimento. E aí, a gente fala, tenho ferramentas da nutrição funcional para ajudar esse metabolismo, para ajudar esse intestino, para ajudar esse processo. Eu tenho ferramentas da nutrição comportamental para segurar quando esse paciente trazer essas questões mais emocionais e comportamentais. Eu tenho ferramentas da neurociência para ajudar na construção de hábito. Eu tenho ferramentas aqui de uma nutrição clínica para entender realmente ali a saúde, né, desse paciente para ajudar no aporte, na suplementação, enfim, na fitoterapia também para dar esse aporte. Só que vocês concordam comigo que a gente não consegue fazer isso tudo de uma vez? Vocês concordam que é humanamente impossível a gente usar tudo isso numa consulta só? E isso acontece. Tem nutricionistas que ainda têm esse sentimento de achar que tem que entregar tudo de uma vez. E isso, primeiro, gera uma sobrecarga muito grande para o profissional e para o paciente. Imagina o paciente receber aquela enxurrada. Gente, tem paciente que só para ele melhorar, mudar o horário das refeições dele é uma baita de um desgaste de energia. É um processo muito intenso para ele fazer isso. Para ele conseguir comer mais frutas, já é um processo. Imagina de repente você passar aquele tanto de suplemento e o paciente tem que gastar não sei quantos reais dentro de uma farmácia de manipulação. E aí ele toma tudo de uma vez. Você não entende de fato qual suplemento está fazendo efeito. Sofia, minha estagiária, está aqui. Ela vai concordar, ela vai entender, né? Como a gente sempre trabalha. Uma coisa que eu sempre falo para ela, eu falo, Sô, a gente não pode suplementar tudo de uma vez, porque a gente não vai conseguir entender de fato qual. O que que tá pegando? Qual que é o suplemento que está ajudando? A gente tem que ir aos poucos. Só que essa construção aos poucos precisa ter direcionamento. Ela precisa ter clareza. E não é para ficar mostrando para o paciente também, para você passar para ele, mas é para você entender que tem um passo a passo. Na hora que o paciente vir com aquelas demandas, porque eles vêm com muita demanda, ai, Nutri, mas eu vi que não sei o que, aquele suplemento. Você fala, calma, a gente vai chegar lá. Eu tenho isso dentro do que eu planejei. Tá tudo certo, tá aqui. Mas por hora a gente vai seguir esse caminho. Pode parecer que eu estou falando da estrutura de um programa nutricional. Sim, pode ser.
Mas o método de atendimento, ele é a base disso. Mais uma vez, para entender quais são essas ferramentas, tá? Que vocês vão, vão usar. A Verônica falou que, Mexara, falou que tá falhando um pouco, mas todo mundo falou que é normal, né? Então, acho que tá tudo bem aqui com o que vocês vão me sinalizando. Mas, gente, me falem se o que eu falei para vocês agora faz sentido. O que que vocês, enfim, absorveram disso? Dê se você tiver uma coisa para completar. Enfim, abro agora o espacinho. Pode falar, Dê. Tomar uma aguinha. Oi, gente, boa noite. Complementando até o início que você trouxe, Vê, de o quanto que a gente sabe que nutrição é uma trajetória. Então, eu também fiz N especializações, fitoterapia, em mindfulness, mindful eating, fisiologia do exercício, suplementação, a mais atual é saúde integrativa da mulher, enfim. E a gente olha para tudo aquilo e quer meio que enfiar a goela abaixo no paciente na primeira consulta, porque é algo que a gente entende que é muito genuíno, de meu Deus, ele tem que mudar agora porque ele está correndo risco. E a gente tem que trabalhar nossa ansiedade também quanto a isso. Então, o método também não é só a entrega para o paciente, isso que eu acho interessante também compartilhar, o que fez muito sentido para mim. Estruturar, eu já tenho 17 anos de formada, e não foi logo no início que eu entendi que tinha que ter um método. Não foi. Foi exatamente por uma confusão de explicar qual a trajetória do meu paciente. Eu falei, gente, se eu não estou me entendendo aqui, eu vou ficar apagando incêndio, igual a V sempre fala. O paciente vem com uma demanda, a gente só trabalha aquilo. Ele vem com outra demanda, a gente só trabalha aquilo. Dá uma impressão de círculos. Então, o método ajuda também a gente tirar um pouco a nossa ansiedade e entender que a gente já tem ferramentas, sim. Ah, mas eu ainda quero fazer um outro curso. Ai, Denise, Verônica, eu acabei de me formar e tal, tal. Você já tem ferramentas, né? Depois a gente só vai acrescentando ali dentro desse cinto de ferramentas. Mas é muito legal a gente ter esse visual, essa clareza. É igual uma rota de uma viagem. Não sei vocês, né? Mas eu não me imagino viajando. Ah, eu vou lá e lá eu vejo o que eu faço. Eu já entraria em desespero. Então é bom a gente ter esse escopo. é, Se a gente também se colocar no outro lugar, quando a gente consome, ou quando a gente consome, não, quando a gente está atrás de um profissional, sei lá, de um dentista, de um fono, de um psicólogo, que seja. Não é totalmente diferente quando a pessoa passa, olha, eu trabalho assim, a gente vai por aqui, são essas demandas, isso, do que uma pessoa que só fala, ah, tá, meu valor é esse e vamos fazer aí 6 sessões. Olha a diferença que é isso, né? Então, a clareza que tem para a gente é a clareza que tem para o paciente. E isso é menos dificultoso ele entender e ter aderência. E só mais um detalhezinho, ver que você disse. Gente, fidelizar é o caminho, porque é cansativo captar. E o captar também não é uma segurança, né, de daquele paciente, enfim, ser a nossa persona, né? Igual fazer uma campanha e você não, enfim, não direcionar muito bem, não é uma certeza. Assim como tem pacientes que vêm ciclicamente para mim. Então, vem, faz lá, enfim, um programa ou faz 2 programas, fica comigo durante um ano e depois vai, vida que segue, já está fluindo. Depois vem para outra demanda. Tem uma paciente que foi exatamente assim. Ela veio pela SOP, depois veio pela fertilização que ela estava fazendo in vitro, e agora ela está vindo porque já está com sintomas de climatério. Então a gente vai acompanhando ciclicamente os pacientes. E isso é fidelizar também, e acaba dando segurança também e previsibilidade. Perfeito, perfeito. E a Vanessa até trouxe um ponto aqui que é muito válido, que entra em tudo isso que a gente está falando, né? Que ela falou aqui no chat, que quando a gente não entende que tem um método, a gente acha que o acompanhamento é somente alterar plano. Então, o nutricionista, ele se coloca naquele lugar de dieta e plano alimentar. E tem hora que a gente não vai mudar o plano do paciente. Na verdade, eu mudo muito pouco o plano do paciente.
Até porque, até para ele construir esse hábito, já foi um esforço. Imagina toda vez eu ficar mudando. A gente vai ajustando. Eu vou, né? Eu falo por mim aqui, mais uma vez aqui é assunto para, enfim, para outros encontros, mas eu vou ajustando aos poucos. E é isso, não é sobre uma dieta, é sobre explicar para o paciente, olha, no primeiro momento a gente vai mudar comportamento, a gente vai olhar para hábito, depois que isso estiver estruturado, a gente já vai começar, mas obviamente nisso já pode ir mudando a alimentação, você já pode ir fazendo isso, mas você vai explicando para ele esse acompanhamento para o nutricionista não se colocar nesse lugar de tipo assim, ah, o paciente voltou, dieta, perdeu peso, não perdeu, ah, tá, tem que ajustar, tô. Aí colocou. E aí fica nessas consultas só resumido. Até vou soltar um Reels hoje falando sobre isso, né? Da questão de nutricionista ser resumido só nessa questão de emagrecimento. E a gente se frustra como profissional, né? E a Marcela colocou a captação, a parte mais difícil também. Parece que ficamos reféns, está sempre buscando mais e mais paciente, refém. É, e aí entra nisso. Então, até já vou entrar aqui no segundo. Ah, não, é o terceiro, confundi. Vou falar dessa parte. Mas já vamos seguir, né? Podem comentando aqui no chat, gente. Mais uma vez, eu amo essa interação de vocês, então vamos conversando, tá? Mas aqui a gente fala, a gente traz aquele ponto para vocês entenderem também, que é direcionar os estudos. E assim, isso não quer dizer nada que eu tô falando aqui, em nenhum momento vai ser sobre limitar. Em nenhum momento vai ser sobre te limitar. Ah, o método me limita, se eu coloquei isso daqui, eu só vou fazer isso. Não é sobre limitação, é sobre direcionamento. Guardem essa frase. Quando a gente fala de criar um programa, de criar um método, de criar uma estrutura de atendimento, não é sobre te engessar e te limitar. É sobre você ter um direcionamento e clareza do que você está fazendo. A gente está falando de uma profissão que envolve seres humanos. E seres humanos são complexos. Por mais que a demanda seja a mesma, a complexidade que vem por trás disso é completamente diferente. E ali a gente precisa de ajustes, a gente precisa entender, a gente precisa ter esse tato como ser humano, e aí eu vou trazer até que abrir um parênteses, que as pessoas falam que chat GPT, né, que inteligência artificial substitui o profissional. E aqui é a hora que a gente entende que não, porque uma máquina ela vai colocar todo mundo dentro do padrão. A gente, como profissional, uma escuta que a gente tem, então eu vou dar um exemplo. A Ana, como nutricionista, ela me traz uma demanda. Vê, eu tenho dificuldade em captar pacientes. Aí a Ana Paula, vê, eu tenho dificuldade em captar pacientes. E a Bruna, eu tenho dificuldade em captar paciente. Tudo bem. São três pessoas completamente diferentes. Se eu chegar e falar para vocês, para as três, olha, para vocês captar mais paciente, você tem que fazer isso, 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 isso. Tá errado. Porque o que para uma é o ponto de dor, para outra não vai ser. Uma talvez vai ter mais facilidade na rede social, a outra não vai ter. Uma talvez tenha mais dificuldade, talvez por lugar de atendimento do que a. Enfim, é a hora que a gente começa. A gente tem um caminho. Então aqui eu falo muito da mentoria, né? Então eu colocando nesse lugar de mentor, a gente sempre tem um caminho, mas esse caminho ele tem que ser ajustado e entendido ali. Mas eu tenho que ter um direcionamento para saber onde eu vou guiar vocês. Então, aqui, quando eu trago essa questão de direcionar para os estudos, é entender quais são os pilares que você usa dentro do seu atendimento e ir se dedicando àquilo ali. Claro que vai abrindo. Eu dei um exemplo meu no começo. Eu atendia só com comportamento. Hoje, né, eu já fiz pós em clínica, em funcional, estou finalizando minha pós de fitoterapia. O que eu quero dizer é que, como eu trabalho com comportamento alimentar e eu sempre trabalhei, o meu foco vai estar sempre para estar aí tudo que envolve isso. E é muita coisa. Eu acabei de falar, a nutrição, ela é muito complexa. É muita coisa que envolve. A gente fala de uma saúde cerebral, a gente fala de uma saúde intestinal, a gente fala de regulação de até de insulina que impacta em fome e saciedade. A gente fala de comportamento no nível começo, social, emocional. Então, essa compensação na comida. A gente fala de aspectos de rotina, de regulação mesmo de fome e saciedade, como que o ciclo circadiano está conduzindo isso. E aí, eu entendendo isso, tudo que envolve essas questões, eu vou me dedicando. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu estou fazendo uma pós, né, agora de fitoterapia. Essas pós, elas, eu gosto de fazer essas pós mais amplas, mas elas abrangem todos os tipos de assunto. Então, no final de semana, eu vou ter uma aula falando de fitoterapia ali, por exemplo, em câncer. Eu, Verônica, não atuo nisso. Eu já entendo o meu lugar de atuação e tá tudo bem. Eu entendo ali aonde eu quero atuar. Então, eu falo, eu não vou nesse final de semana.
perder meu tempo vendo isso daqui, porque no dia que eu precisar, eu vou me dedicar. Então, eu vou me dedicar para aquilo que de fato vai agregar. Então, eu tenho muito bem direcionado aonde eu vou estudar, aonde eu vou me dedicar. Mais uma vez, eu sempre vou acrescentando, eu não estou me limitando, mas sempre muito alinhado com o que eu trabalho, com o que eu falo, com o que eu acredito. E eu até recebi esse tempo atrás uma nutricionista falando isso, falou assim, vê, eu estudo, 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 que esses dias até estudando coisa de nutrição infantil, eu estava estudando e eu nem quero trabalhar com criança. E aí você vê, porque a gente está tendo uma enxurrada e a gente acha que a gente tem que saber de tudo. E aí a gente torna aquele profissional que sabe um pouquinho de tudo. E aí eu questiono, tá, saber de tudo um pouco, mas não é melhor saber muito bem daquilo que você faz? E você ter uma autoridade naquilo ali, e você conseguir de fato resolver aquele problema, do que ficar sempre no superficial? Entendeu? Agora me conta aqui no chat, alguém já entrou nesse lugar de achar que tem que estudar tudo e acaba meio que acumulando esse número de informações aí em relação a estudo, porque o método também ele impacta nisso, coisa que a gente nem pensa, né? E fica investindo dinheiro, fica investindo nas coisas, às vezes em coisa que a gente nem vai usar, só porque a chamada ali, ah, eu vou fazer. Aí no fim não faz, não faz porque você vê que não agrega na prática clínica. E aí você fica naquele looping ali, eterno. Então, tendo um método, tendo. Eu vou mostrar no finalzinho para vocês um modelo do meu, assim também embaçadinho, mas só para vocês entenderem. Você consegue até direcionar nisso daqui. E, gente, poupa energia, poupa dinheiro, poupa um monte de coisa que vocês estão gastando ali, porque vocês estão querendo abraçar o mundo, quando na verdade é só ir focando naquilo ali que está muito bem desenhado, tá? Pode falar, Dê. Menina, Ah, eu mutei sem querer. podem, Eu fui mutar o meu podem depois. falar, viu, meninas? Não tem certo, não tem errado nem nada. É, mas isso de não é fácil. Incomoda a gente falar, não atendo mais isso, não atendo. Para mim, sabe, parecia que eu estava podando meus galhos, assim, porque eu comecei a atender convênio médico há muito tempo atrás, 2011, quando começou o credenciamento para nutrição e tal. Queria fazer meu nome, enfim, né? Não conhecia ninguém na área médica e fui. Mas, então eu atendia de tudo, sabia um pouquinho de tudo, então era muito raso e dá uma sensação de desespero, né? Você ter que acessar tudo em todo momento, então pior a ansiedade, foi uma época que eu estava extremamente ansiosa e tal. Enfim, hoje em dia, não quer dizer que é simples, se torna mais fácil, porque você já está mais podada para onde você quer, mas a raiz está se aprofundando onde você quer. Então a gente sente mais efetividade no tratamento. Eu trabalho com a saúde integrativa da mulher, numa clínica de saúde integrativa, com uma gineco maravilhosa. E sempre foi onde eu quis estar, né? Então agora, depois de 17 anos, estou lá 2 anos mais ou menos. Eu estou onde eu realmente queria estar. E foi doloroso falar, não, não atendo mais criança, porque às vezes o próprio paciente fala, mas eu queria trazer meu filho, mas eu queria trazer meu esposo que é esportista, eu queria. Indiquem, por isso conexões, por isso que aqui é muito importante esse nosso contato, porque a gente acaba conhecendo outros profissionais maravilhosos e consegue indicar outro profissional que sabe que vai ter o melhor tratamento para aquele nicho específico. Então, a gente sabe que não é gostosinho, não é fácil, mas encaminhe, porque a gente dá pelo menos uma luz para aquela pessoa, né? E não simplesmente deixa ela ali na mão. Não, perfeito. E isso, claro, vai de cada uma. Tem gente que fala, eu quero atender tudo. E é isso, a gente tem, né, o livre-arbítrio na nossa profissão. Mas eu acho que vale a pena colocar um pouco aí o pé no chão e entender de fato, se não vale a pena direcionar melhor. E também tem o fato de, por exemplo, eu comunico muito com mulher. Tá? Então, vou te deixar falar, tá, Ana, rapidinho. Eu gosto muito, né? Eu trabalho com mulheres. Não quer dizer que eu não atendo homem, mas eu não me comunico com homem. Eu não posiciono. Quem é homem que vem ali, tá vindo por outros motivos e eu vou atender dentro do que, né, eu ofereço ali. Eu não mudo meu atendimento, eu não mudo nada por conta disso. Mas eu tenho um direcionamento, então também entender isso. Não é, mais uma vez, a gente não está falando de engessar, tá? A gente está falando de ter direcionamento. Então isso é muito importante. Não esqueçam essa frase nunca mais para a vida de vocês em qualquer coisa que vocês forem fazer. Se vocês estão engessando, seja qualquer coisa, tá errado. Porque aí você começa a
tirar ali o teu olhar humano do negócio para conseguir ajustar e adaptar, e entender que tudo tem uma exceção, tudo tem ali um pontinho, mas a base ali, o negócio está bem direcionado. Pode falar, Ana. Oi, tá dando pra ouvir? Tá dando? Então, me identifiquei com absolutamente tudo, né, que vocês falaram. Como é bom realmente poder ter essa troca, porque às vezes a gente passa por algumas coisas que acha que é só com a gente, ou que, enfim, mas é comum da nossa profissão, né? Uma coisa que eu vejo que é difícil para mim, pelo menos com os pacientes, a maior parte dos pacientes que chegam para mim, é conseguir que eles entendam a diferença, que eles não estão no consultório médico, que eles não saem com uma prescrição de um remédio e não precisam mais voltar, né? E sim ter essa consciência assim do acompanhamento. Claro que uns eu percebo que até gostariam, mas tem essa questão financeira também que no Brasil hoje não está numa situação tão boa, então eu percebo que talvez alguns gostariam de fazer um acompanhamento, mas tem essa limitação. Mas eu percebo muito isso também, né, de pacientes que chegam e só querem sair ali com um plano alimentar e deu. E de simplesmente não ter esse entendimento, né, de como que funciona esse acompanhamento. Então, eu, enfim, não sei muito bem como, se eu insisto nesse paciente, eu só tenho que mudar a comunicação do paciente que chega, mas para esse paciente realmente entender que não é em uma consulta que eu vou conseguir ajudar ele a mudar o Ela tratamento dele, mas que parece muito mais uma terapia, né? São várias e várias consultas para a gente conseguir fazer um trabalho que gere resultados. Perfeito. E aí, vou complementar o que você falou, mas eu vou passar o slide aqui, porque ele entra muito nessa linha, né? Porque aí é a hora que a gente entende como e o que falar do trabalho para ter esse posicionamento mais assertivo. Quando a gente fala de posicionamento, entendam isso, tá? Posicionamento não é sobre fazer um post no Instagram. Não é sobre sair no stories e falar, ai, eu sou contra pão de forma, eu gosto do pão de padaria. Não é sobre isso. Posicionamento é como você se posiciona em frente ao seu trabalho. E isso é em todos os aspectos. É quando alguém pergunta do seu trabalho, isso é quando o paciente entra em contato, isso é quando você está de frente com o seu paciente. Então, como que você se posiciona ali como profissional? E aí, essa parte do método, ele também é muito importante para você ter esse posicionamento mais assertivo e conseguir justamente, Ana, quebrar essas objeções. E ele vê valor nisso. Porque, primeiro, vou trazer um ponto aqui. Muitos acham que é um pacote de consultas. Então, pacote de consulta é uma coisa e programa nutricional é uma coisa completamente diferente. Pacote de consulta é você dar um monte de consulta ali para o paciente. Ah, eu vou dar, então, uma consulta é 300, mas se você fechar cinco, cada uma sai por 200. Você dá um desconto para ele. Ah, então tem cinco consultas e aí você vai ele perguntando, e aí, como é que foi? Deu certo? Não deu? Ah, tá, então vamos trocar aqui o pão pela batata. Agora vai lá. Não. Isso é uma coisa. Quando a gente fala de um programa nutricional dentro de um método estruturado, a gente fala de um caminho. Que esse paciente ele vai sair de um ponto e ele vai para o outro. Ele vai do ponto A, ele vai para o ponto B. Ele sai do ponto A e vai para o ponto B. Claro que esse caminho não é linear. Claro que esse caminho não é lindo, bonitinho. A gente está falando de ser humano, mais uma vez. Mas eu quero te dizer é que na hora que você comunica e mostra para esse seu paciente ou para essa pessoa a importância disso, o paciente ele vai investir. Porque a gente tem esse hábito, e isso é um mal do nutricionista, e não é fácil. No primeiro encontro que a gente fez, né, Bê, a gente falou das crenças, né? Que a gente tem muito, principalmente como profissional. É uma dessas crenças é a gente achar que ninguém quer pagar pelo nosso serviço. E isso é um dos maiores bloqueios que a gente tem. Se você não acredita que o teu serviço vale aquilo ali, ninguém vai pagar por ele. Começa por aí. Então, a partir do momento que você desenvolve o negócio e fala, isso aqui é muito bom, eu vou insistir. Ah, para mim não dá. Tudo bem, mas eu sei o valor do meu trabalho, é esse daqui, e uma hora eu vou achar pessoas que estão prontas para pagar para isso daqui. Porque essas pessoas que não pagam, elas ficam pagando caríssimo para um monte de médico que faz promessa milagrosa, por exemplo, de emagrecimento. Porque eu tenho pacientes que já gastaram
muito dinheiro com medicamento, muito dinheiro com programa online de não sei o que, mas muito dinheiro. Eu não tô falando pouco dinheiro, não. Tô falando muito dinheiro. A gente sabe, o Ozempic não é barato. E a gente vê todo mundo aí gastando. Mas aí é por quê? Porque a pessoa não está vendo valor no seu atendimento. Até que uma hora ela chega e vira e fala assim: eu preciso disso daqui, eu já não aguento mais. E eu entendi que é isso daqui que vai me ajudar. E você fala para ela: sim, só que você precisa ter paciência porque você já errou muitas vezes lá. Agora a gente vai fazer no caminho certo. O paciente ele vai pagar. Eu ofereço os dois. Eu ofereço a minha consulta e eu ofereço o programa, né? E isso também, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas eu não falo nada ali. O paciente, todos eles fecham, um ou outro que fecha a consulta avulsa e falo mais, quem fecha a consulta avulsa depois vai lá e fecha o programa. E a pessoa que sai de um programa, ela volta para o mesmo programa. Eu dava desconto antes no segundo programa. Hoje em dia eu não dou mais, não. Pagou o primeiro e a pessoa vai lá e fecha de novo. Eu tenho paciente de 2, 3 anos. Ela entende que eu não estou enrolando ela. Ela entende que eu não estou fazendo um monte de consulta, que eu estou só ali conversando. Ela entende que cada vez que ela chega ali, a gente tem uma nova estratégia, a gente recalcula a rota, a gente olha para um outro caminho. Mas, mais uma vez, eu tenho um método claro. Eu sei quais são os pilares que eu preciso para poder levar meu paciente aonde ele quer chegar. E eu sei que dentro daquilo ali eu tenho milhões de possibilidades. Você falar que você já usou todas as ferramentas, talvez no momento, mas você consegue ir ajustando, você consegue ir entendendo, tá? Então, isso é posicionamento, de você conseguir ofertar o seu trabalho de uma maneira assertiva, de chegar no Instagram. Então, aqui também eu quero trazer a parte do Instagram, que eu sei que é a dor de todas vocês aí, né? Muita gente, toda vez que a gente pergunta, Nutri, qual a sua dificuldade? Todo mundo fala captar, posicionamento e redes sociais. É unânime, né? Então, também, para ter esse posicionamento mais direcionado nas redes sociais. Por quê? Gente, a coisa que mais me dói é ouvir profissional falando assim: eu não posto no Instagram porque eu não sei o que postar. Você pode falar, eu não posto no Instagram porque eu não gosto, eu não posto no Instagram porque eu tenho preguiça, eu não posto no Instagram porque, ai, eu fico ansiosa. Agora, falar que não sabe o que postar, como que você não sabe o que postar? Olha para o seu trabalho, olha para o seu método, olha para sobre o que você fala. Acabou. Isso é conteúdo. Então, se você tem esses métodos, você não fica ali viajando, aí de repente você passa. Eu vou dar um exemplo, tá? Exemplo. Trabalho com foco em saúde da mulher, certo? Então, meu foco é nisso, eu atendo 90% dos meus pacientes, é isso. São as pessoas que eu quero atender, porque isso também é uma dificuldade que eu vejo muitos de vocês queixando, de vocês não conseguirem atender o público que vocês gostariam. Mas por quê? Porque vocês querem um público. Aí, de repente, vocês estão passando no Instagram lá, né? Reels. Aí, de repente, vocês veem um Reels assim. Sei lá. Alguém fazendo uma trend falando, por exemplo, de ganho de massa magra. Não que o ganho de massa magra não impacta na saúde da mulher, mas vamos entender. Um negócio que não tem nada a ver com o que você faz. A pessoa vai lá e fala, ah, eu vou fazer também, porque é legal. Só que isso não está nada alinhado com dentro do seu método, dentro do seu programa, dentro do seu trabalho. Você está fazendo um post aleatório. É claro que você vai atrair pacientes, pessoas que não estão alinhadas com aquilo que você oferece. Imagina se eu ficasse no Instagram ali fazendo um monte de trend, fazendo um monte de coisa, falando de emagrecimento, de fórmula de emagrecimento, não sei o quê. Não é isso que eu ofereço no meu consultório. Eu ofereço um caminho mais lento. E aí, se eu ficar falando disso, eu vou ter um monte de mensagem de pessoas. Ah, eu quero emagrecer, eu tô desesperada, eu não aguento mais, eu não. E, mas tá afim, mas você já olhou para comportamento? Não, eu quero uma dieta, eu quero fazer jejum intermitente. As pessoas não chegam para mim falando sobre isso. Porque o meu conteúdo, ele tá sempre muito bem alinhado com aquilo que eu trabalho, com o meu método, com o meu programa, com aquilo que eu acredito. Eu sempre vou falar praticamente sobre a mesma coisa. Eu sempre vou dar um jeito de falar de comportamento e estilo de vida dentro de qualquer coisa que eu vou falar. Porque é nisso que eu acredito, na mudança de comportamento e de estilo de vida. Tô falando Verônica, tô falando de mim. Cada uma aí agora pensa no que faz para poder trazer esse ajuste. Mas o ter o método ajuda nisso daqui. E é por isso que tá todo mundo perdido, porque vocês não conseguem olhar nem para o próprio atendimento para entender ali de fato o que que tá fazendo, o que que tá trabalhando, sabe? E aí eu vou trazer aqui, vou cutucar vocês, tá? Porque a gente, como profissional, a gente reclama muito de paciente que chega pra gente querendo a fórmula mágica.
Ai, eu não aguento esses pacientes que chegam para mim e falam que quer uma dieta e quer perder 10 quilos em um mês. E aí, o que que a gente fala? Mas é que tem que ter um caminho, é porque tem que mudar hábito, tem que construir. E aí, a gente, como profissional, a gente não quer construir isso dentro da nossa carreira. A gente quer a fórmula mágica. A gente quer fazer um post no Instagram, viralizar esse post e encher a agenda. E achando que isso vai resolver. Mais uma vez, é a mesma coisa. O exemplo que eu dei lá atrás, que eu captei um monte de paciente e não consegui manter. Vamos fazer aqui uma analogia. É a mesma coisa aquele paciente que emagrece de uma vez e depois ganha peso. Eu não resolvi a base do problema. Eu tô ali agindo no modo automático. Gente, construção de carreira, quando a gente fala, eu quero ser nutricionista de consultório. E é isso que eu quero fazer, é uma construção de carreira. Tem que construir passinho por passinho, tem que olhar para detalhes. Não é só sobre Instagram, não é só sobre internet. A gente precisa ter essa construção. É uma construção para a vida. Eu, Verônica, quando eu olho lá atrás, 5 anos, eu falo que bom que eu tive esse pensar, essa virada de chave e que hoje eu tô aqui. E ainda não parei e ainda não vou parar. Eu ainda estou em constante construção. Então a gente tem sim que dar uma parada, dar uma olhada e olhar para a base dessa questão. Tudo bem? Deixa eu ver o chat aqui. Fez sentido para vocês aí? Comentem aqui no chat. Deem aí um. Falem se bateu um pouquinho aí em vocês, se faz sentido essa analogia, porque é verdade, a gente exige algo dos pacientes que às vezes nem a gente faz, tá? Mas, obviamente, olhando para um outro caminho. Eles falando que sim, muito. Então é isso. A comunidade é para isso, é para dar aquela cutucada mesmo, vocês saírem daqui, refletir, pensar e falar, não, realmente, eu preciso olhar para um caminho diferente. Porque, gente, o que eu estou trazendo aqui é experiência. É coisa que a gente passou lá atrás. Eu já mentorei quantas nutricionistas, a comunidade tá aí desde 2023. Quantas pessoas passaram? Escuto nutricionistas o tempo inteiro. A queixa é sempre a mesma e o problema é sempre o mesmo. É essa falta dessa estrutura e desse direcionamento, tá? Alguém quer complementar algo antes de eu ir para o último? Para a gente não enrolar muito, porque a ideia aqui não é a gente atrasar muito o nosso encontro, porque vai ficando à noite, a gente vai cansando. Peraí, a Jéssica mandou aqui. É interessante no Instagram eu explicar sobre o meu método ou quando o paciente procura. Aqui a gente começa a entrar em outros buracos, outros assuntos, mas só para te pontuar, Jéssica, eu não sou muito a favor, eu não gosto muito de ficar explicando o método no sentido de meu método é assim, 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 assim. Mas você trazer conteúdos que reforçam a pessoa não precisa bater o olho ali e saber que é o seu método. Mas no Instagram, o seu posicionamento, esse teu método, ele tá intrínseco ali dentro dos seus conteúdos. Então, sempre você vai estar meio que voltando, falando, trazendo ali essa linha, né? E aí, quando o paciente procura, você explica, mas de uma maneira muito breve. Gente, eu não fico ali horas falando, não. É tipo assim, ó, meu método, ele vai ter esses pilares e a gente vai construir isso com base nessa mudança de comportamento e tal, que vai muito além. O meu Prolotérica tá entrando. Peraí, que alguém tá com o fone, o microfone aberto aqui. E, enfim, então, que nem eu falei, né? Claro que a gente precisa ter um entendimento, uma coisa tem que sentar, tem que entender, mas só para vocês entenderem. Não precisa pegar e agora fazer um post. Como funciona meu método de atendimento? E pá, 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 pá. Sabe? Acho que não é muito sobre isso, mas é sobre você estar ali falando sempre, sempre, sempre da mesma coisa que está direcionado. Tudo bem? Dê, pode falar. Rapidinho, Vê. É, até a importância, né, de aprofundar sobre isso, e a gente fala muito sobre isso nas mentorias, né, Vê? Construir o método. Quando a gente não tem o método, parece que está tudo muito distante. Com o método criado, só a partir disso que eu vou dar o meu exemplo. Eu consegui fazer o meu portfólio, mas cada um Nutri trabalha de um jeito. Tem uma outra Nutri colega minha que ela só escreveu uma mensagem, então a secretária envia aquela mensagem, como que é o atendimento. Eu fiz um portfólio porque eu gosto do visual, eu acho bonito, construir um jeito bem feminino e tal. Então eu criei um portfólio no Canva de como que é. E ali também tem os valores de investimento.
né? Então foi a forma que eu achei, até para minha secretária enviar isso mais fácil, ou você mesmo, né? Enfim, fazendo o papel ali de explicar como que é seu método. Mas tem que ter essa construção, como a Vê disse. Não adianta agora, né, sair correndo e colocar tudo ali que você vai trabalhar, porque isso gera maior confusão mesmo, tá? Mas também pode ter outras coisas visuais de entrega quando a pessoa pergunta como que é a sua consulta. Perfeito. E isso é assunto para os próximos momentos, né? Mas acho que deu para te ajudar, né, Jéssica? Acho que deu para você dar uma, pelo menos dar uma entendida quando eu falo de posicionamento, como que isso pode se refletir no Instagram, tá? Mais sobre o que você fala, como você fala, que de fato uma listinha ali. E por fim, né, a gente fala que eu não preciso perder muito tempo nesse slide. Aqui a gente fala sobre a importância de ter um método para criar um programa nutricional. Como que você cria um acompanhamento sendo que você não tem nem a base? Como que você cria um programa nutricional sendo que você não sabe nem o que você vai trabalhar dentro dele? Então, é um primeiro, eu diria que é um segundo passo, né? Porque antes tem uma ideia de propósito ali, mas enfim. E aí, é o que a gente falou lá no começo, a gente sempre bate nessa tecla, eu sempre vou bater nessa tecla, por experiência própria, que um programa nutricional, ele sempre vai te trazer mais retorno financeiro e ele sempre vai fidelizar mais do que consultas avulsas. Isso não quer dizer que você não vai fazer consulta avulsa e você vai só vender programa. Mas você tem que ter programas nutricionais com ticket maior para você não precisar de um fluxo de paciente muito grande no mês. Que eu falo, se você vende consultas avulsas de R$ 300, para você faturar ali 3.000, você precisa ter um fluxo de 10 pacientes. Mas se você faz um programa, dá um exemplo, de 1.000, né, que tem 4 consultas ali, tô dando mais um exemplo, você precisa de 3 pacientes para faturar a mesma coisa, né? E aí você fala, ah, Verônica, mas é muito mais fácil eu fechar. Já ouvi isso demais. Então eu sei quais são todas as objeções de vocês, porque eu sempre escuto, né? E eu já tive também, né, essas objeções. Ah, mas é muito mais fácil eu vender um negócio de 300 do que eu vender um negócio de 1.000. Você não concorda? Não concordo. Não concordo. Porque se você tem um negócio muito bem estruturado e você comunica com a pessoa certa, você consegue vender. Você consegue fazer virar aquilo ali, né? E hoje em dia, a gente, por exemplo, eu faço ali em questão de cartão, né? Nesses links online, a pessoa pode parcelar em quantas vezes ela quiser. Aí também é outros detalhes, mas enfim, é algo e a pessoa vê e a pessoa fala, não, eu quero esse investimento, até porque ela fala assim, eu preciso desse acompanhamento. Que se eu fizer uma consulta só, eu não vou voltar. Eu preciso desse acompanhamento, eu quero acompanhamento porque eu entendi, né, que eu preciso estar mais junto ali, que eu preciso estar mais próxima, que eu preciso estar dentro desse processo. E aí, como que a pessoa já chega com esse nível de consciência? Você fala, ah, Verônica, mas você está falando de uma pessoa com nível de consciência já. Porque as minhas pacientes, eu falo, elas têm um nível de consciência muito grande quando elas chegam até mim. O que que eu quero dizer com isso? Que elas já chegam para mim falando, Verônica, eu quero o seu atendimento. Eu quero o seu acompanhamento. Eu quero realmente. Aí eu falo assim: ah, eu não trabalho com dieta, com restrição, faz sentido para você? A pessoa vira e fala assim: é exatamente isso que eu preciso. Por isso que eu estou te mandando mensagem. E aí, por que que elas fazem isso? Porque eu estou no Instagram, me posicionando em relação a isso. Porque eu tô no Instagram há 5 anos falando que uma dieta não funciona e que para isso ela, e para ela emagrecer, para ela mudar, ela tem que mudar comportamento, estilo de vida, que ela tem que olhar para intestino, ela tem que olhar para várias questões. Eu tô, e eu não tô todo dia mais, mas eu estou sempre ali falando. Então, na hora que a pessoa ela tá recebendo o meu conteúdo no Instagram, e aí fecha o que a Jéssica falou. Eu tô falando, não tô falando do que é, mas eu tô falando sobre a mesma coisa. E a pessoa chega pra mim e ela fala, é justamente isso, é você que eu quero, é você que eu preciso, porque é exatamente esse caminho que eu quero seguir. E aí fica muito mais fácil. Aí volto no que a Ana falou. Fica muito mais fácil você ofertar, fica muito mais fácil você vender, porque a pessoa já tá direcionada, a pessoa já tá alinhada com aquilo que você faz. Entendeu? Você não precisa ficar inventando um monte de história. É aquilo ali, ela chegou por ali, né? E não só por isso, por indicação de pessoa, quando a pessoa vai contar como é que é seu atendimento. Nossa, olha, a Ana atende dessa e dessa maneira. Para mim foi muito bom, porque mudou a maneira que eu via a nutrição, mudou minha relação com a comida. Aí na hora que ela vai chegar com você, Ana, quero saber mais sobre a sua consulta. Ah, eu tenho esse programa. Ela fala, ah, não, eu quero o programa porque realmente faz sentido.
Entendeu? Fez sentido para vocês essa construção, esse caminho que eu trouxe aqui, desse entendimento, desses pontos, né, de importância em relação a esse método? Sim? Não? Perfeito, Graziela, deu um joinha aí. É isso. E aí, gente, aqui eu trouxe, obviamente, a Kumu, ela, como eu falei, ela não é um espaço de, né, de entrega, até porque tudo isso envolve muita coisa, que eu falo, né, dali do conteúdo em si, mas é sobre esses insights, é sobre essa conversa, mas eu trouxe, resumidamente, basicamente, quatro pontos que eu uso, que eu usei, que eu uso nas mentorias, que é um caminho, pode ter outros nomes aqui, isso aqui é só uma linha, mas de entendimento desse desenvolvimento de método, né? Que é o mapa da mudança, entender qual mudança quer promover, quais são os pilares. Então, os pilares é muito isso, nutrição, uma nutrição funcional, uma fitoterapia, neurociência, comportamento alimentar, nutrição comportamental, saúde intestinal, saúde da mulher, enfim, você entendendo. Eu trabalho muito com com práticas mais holísticas ali também, então eu trabalho muito gerenciamento de estresse, então eu olho muito para a questão de mindfulness, eu olho muito para a questão ali, eu tenho várias formações nessa parte, então eu acabo complementando isso dentro da minha consulta, então é um pilar que eu tenho, porque na hora que o paciente traz questões de estresse, eu falo, opa, então vamos aqui. Vamos colocar uma meditação, vamos trabalhar isso aqui, vamos trabalhar atenção plena. Mais uma vez, eu fui construindo tudo isso com o tempo. Eu não construí isso do dia para a noite, tá? Importante. Mas a gente olha essas ferramentas, que é basicamente o que dentro desses pilares é trabalhado. Então, que nem eu falei, as práticas holísticas é o pilar. As ferramentas é o quê? Mindfulness, aromaterapia, a meditação, que mindfulness é praticamente a mesma coisa, mais atenção plena ali, né, nesse trabalho. A questão até às vezes de escrita, que eu trago muito, né? A questão de conexão com a natureza. Então, tudo isso são as ferramentas, né? Quando eu falo de uma nutrição comportamental, quais são as ferramentas? O Mindful Eating, TCC, entrevista motivacional. Então, você vai entendendo ali quais são as ferramentas que você tem, e aí você constrói esse mapa do servir, que é basicamente um resumo de tudo que você faz, que é entendendo da mudança, o que, quem você ajuda e como que você ajuda esse paciente. Mais uma vez, isso é uma construção, tá? Mas eu trouxe aqui esse pequeno spoiler para vocês entenderem que existe um caminho, né? Que existe ali uma maneira para você estruturar esse, esse método. E aí, né? Para não ficar mais uma vez enrolando vocês aqui, eu trouxe um exemplo do meu método de atendimento para vocês. Pode parecer algo um pouco complexo. Eu tenho muito essa necessidade, de organização. Eu sou uma pessoa extremamente até demais, né? Então eu tenho tudo muito bem organizado. Esse é o painel que eu criei, um mapa mental. Eu sempre dou esse modelo para as minhas mentoradas, para as meninas da mentoria. Então sempre entrego isso já pronto, não só esses, daqui é um dos mapas, tá? Só para vocês entenderem, porque eu sei que pode parecer muito complexo, mas aqui é basicamente o que eu estava falando. Tem um comportamento alimentar, tem uma nutrição clínica, uma funcional, uma fito, que é uma questão mais complexa. A gente tem a questão de hábito, comportamento alimentar e a questão de bem-estar mental. Basicamente, isso daqui é meu pilar. Eu dificilmente eu acrescento pilar. O que eu faço, eu vou acrescentando ferramentas, porque quanto mais eu vou estudando, mais eu vou acrescentando aqui. E eu vou aumentando o meu arsenal de, enfim, eu falo que é o cinturão do Batman, né? Que a gente só vai colocando as ferramentas ali, mas eu não comecei com isso daqui assim. Ele vai se estruturando, entendendo qual a mudança, qual a transformação que cada um desse pilar. Gente, eu entrego isso aqui para o paciente? Obviamente que não. Isso aqui é meu, isso aqui é para mim, isso aqui é para eu entender que eu quero. Eu olho isso aqui todo dia? Claro que não. Eu mexo nisso daqui todo dia? Claro que não. Isso aqui foi uma construção. Vira e mexe, eu dou uma olhada, eu dou uma ajustada, coisa de um ano ali ou outro, mas não é uma coisa que eu tô o tempo inteiro, tá? Ali mexendo. E, enfim. Então, é basicamente.
um resumo só para vocês entenderem. Eu fecho aqui essa parte, né? Trago uma frase para vocês, que é aqui o insight do dia. Na verdade, a gente tem dois insights. O primeiro, vou voltar na frase que eu comentei lá atrás, é nada é engessado, nada que a gente traz, nada do que a gente fala é sobre limitar. É sim para direcionar, é para trazer clareza. E quando a gente tem direcionamento, quando a gente tem clareza, a gente tem confiança. Então, se eu tô falando aqui com vocês de algo, gente, eu vou ser muito honesta. Eu não passei o dia inteiro planejando esse encontro. É porque eu não tenho esse tempo para poder ficar ali. Mas eu consigo falar com muita segurança e com muita clareza, porque é uma coisa que também está estruturada, porque eu também estruturei a minha mentoria. Então, são coisas que te traz ali muita segurança, que na hora que alguém te faz uma pergunta, que alguém, você fala, eu sei. Vou dar um exemplo aqui muito rápido. Quando eu apresentei meu TCC lá na faculdade, né, eu tirei 10 em tudo, 10 em todas as coisas. E eu lembro que minhas amigas assistiram e elas falaram assim, elas ficaram impressionadas. Elas falaram assim, nossa, como é que você falou tão bem? Como é que... E eu lembro que a primeira coisa que eu respondi para elas foi o seguinte, eu virei e falei assim, gente, mas quem que sabe mais do que isso do que eu? Foi com base no projeto que eu fazia de extensão na faculdade, né? Um projeto de diabetes. Eu fiquei 6 meses dentro desse projeto e eu fiquei escrevendo meu TCC durante sei lá quantos meses. Falei, não tem ninguém, nem a minha orientadora. Ela sabe mais do que eu, porque eu tô vivendo esse negócio 24 horas por dia faz 6 meses. É claro que eu vou falar com segurança, eu que escrevi. Se eu tivesse pagado para alguém escrever, aí talvez eu ia gaguejar ali na hora de falar, ou eu ia ter muita dúvida. E eu lembro perfeitamente dessa fala. Eu falei assim, gente, não tem porquê eu não entender. Eu que fiz, eu que sei, eu tenho clareza, eu sei de tudo, de todo o processo. E aqui a gente fala da mesma coisa. Então, na hora que um paciente chega ali, e não quer dizer que você vai saber de tudo na questão de conteúdo, mas você vai falar: olha, sim, de fato, tem um ponto. Então, tem algumas pacientes que chegam para mim com várias questões, por exemplo, fibromialgia esses dias, com várias questões. Eu falei: olha, eu vou estudar, eu vou entender. Peguei vários artigos e vi que vários falavam de restrição, tudo. Eu fui estudando mais a fundo, fui entendendo que não precisava tanto, tô dando um exemplo. E ali eu trouxe para ela, falei, olha, porque ela falou para mim ver, eu não aguento ficar fazendo essa restrição. Se eu fizer isso, não vai dar certo. A gente tem um caminho diferente para seguir? Eu falei, tem. E a gente vai começar a melhorar essa alimentação, a gente vai acrescentando, ao invés da gente focar ali na restrição. E aí eu começo a trazer para dentro do meu método com muita segurança, por mais que eu não soubesse daquele assunto. Certo? Então, alguém tem algo para acrescentar? Alguém tem algo para falar? Gente, antes de todo mundo sair, vamos tirar uma fotinho, por favor? Preciso falar isso, não sai todo mundo aí correndo, ninguém dá boa noite. Eu vou ficar muito triste, porque por mais que eu não tenha perdido meu dia inteiro, tô aqui, com o maior prazer do mundo para compartilhar com vocês, para trazer isso. Eu amo estar aqui, eu amo falar com vocês, eu amo as mensagens que eu recebo no meu Instagram de vocês, enfim, das conversas. Alguém tem algo para acrescentar? Alguém tem algo para trazer, para colaborar? Começar a fazer o seguinte: se ninguém falar nada, eu não faço mais encontro da comunidade. Tem 18 pessoas nessa sala, gente. Possível. Ninguém tem um Eu A para falo. falar. Eu não tenho muito para comentar, na verdade, mas só agradecer, principalmente Verônica e Denise, porque eu sempre fico com tanta coisa pensando que eu, na hora, não tenho muito para falar, mas tenho muito para pensar depois que eu saio, né? Eu fico aqui com o meu caderninho, anotando as coisas, então, obrigada e sempre tenho reflexões para ir melhorando, mudando, são muito ricas as conversas aqui para mim. Obrigada. Ah, perfeito. Obrigada a você. Amei o encontro, muito obrigada. Gente, aqui não é um encontro de venda, tá? Não é. Isso aqui não. Quem conhece a comunidade sabe que eu faço isso daqui desde 2023, de graça. Eu fazia de 15 em 15 dias. O propósito, eu não tô mentindo, o propósito é real, essa troca, conexão. Mas eu queria aproveitar esse espaço, não vou gastar nem 2 minutos. Queria trazer um pouco da mentoria BeMind.
A comunidade, que nem a Rafa falou, já quero o próximo, vai ter. Nossos encontros vão continuar nesse formato aqui de conversa, mas eu queria convidar vocês um pouquinho para conhecer esse projeto que é meu e da Denise, que a gente basicamente pegou as nossas estruturas de mentoria e colocamos unimos, né, que obviamente com a mesma linha, com a mesma metodologia, com o mesmo caminho, para a gente fazer uma mentoria em grupo com nutricionista. São poucas nutris e tá num preço assim muito, muito especial mesmo, com investimento muito, muito pequenininho, que eu falo que com um programa nutricional vendido, vocês conseguem pagar esse investimento. E o que que essa mentoria vai fazer? Isso que eu falei aqui hoje é uma parte dela e que a gente vai construir tudo isso com vocês. Então, vocês vão ter acesso a todos os mapas, a estrutura de como fazer, de como colocar em prática. Mas isso é uma parte. A gente vai falar de propósito, de clareza. A gente vai falar do programa nutricional, não é falar. A gente vai construir com vocês o programa nutricional de vocês. A gente vai trazer ferramentas de posicionamento. Então, isso daqui, essa mentoria é basicamente para construir todo esse processo. Ela começa na semana que vem, no dia 13 de maio. E assim, tá incrível. A gente vai ter encontros, a gente vai ter aulas ali, alguns conteúdos gravados, mas a gente vai ter vários encontros ao vivo. É uma mentoria prática, não é aquele lenga-lenga de aulas de 40 minutos, uma hora, certo? Então, tô aqui fazendo esse convite. Se você quiser finalizar aqui, falar brevemente mais uma vez para a gente não enrolar e a gente finalizar. Mas eu queria muito deixar esse convite para vocês, porque ela está muito especial. Eu acredito muito nesse projeto e eu tenho certeza que muitas de vocês assim vão se beneficiar muito e não vão se arrepender. Vou falar rapidinho. E quem quiser, chama a gente lá na comunidade, tá? Fiquem à vontade mesmo. Eu também venho de uma trajetória de grupos de nutrição, que eu criei, chamava Inspira Nutri, e também fazia reuniões assim, simplesmente para trocar vivências. Porque eu também acredito muito, assim como Verônica, por isso que a gente se encontrou aí na vida, né, Vê? A gente nem lembra, assim, de fato, foi aqui que a gente se conheceu. A vida é assim, vai conectando pessoas com o mesmo propósito, eu acredito demais nisso. E o quanto que a gente se desenvolveu é de fato por sair do conforto, do confortável, de achar que sozinha vai vir uma ideia mirabolante. Não vem, gente. A ideia de compartilhar dá uma sensação de estou mais dando do que recebendo. É o inverso. É impressionante como o nosso potinho de sabedoria e de estímulo e de vontade e de sede aumenta cada vez mais. É uma relação mútua. Então, essa mentoria em grupo, a gente quis fazer especificamente em grupo, é por a gente acreditar em grupos, para a gente vivenciar isso e saber que isso que fortalece. Não é todo mundo que vai se conectar e a gente sabe disso, mas é quem acredita nessa troca, quem acredita que a nutrição é acima da Ana, da Verônica, da Denise, da Vitória, de todo mundo que está aqui. A nutrição precisa ser bem vista. A gente depende dessa nutrição. Então, se a gente não fizer, alguém vai fazer. Por que não a gente se unir? Né? Então, esse é o intuito mesmo dessa mentoria. A gente se alavancar, uma puxar a outra. Não é porque eu descobri um método, a Verônica descobriu dela, aí vamos guardar aqui na caixinha, porque só para mim vai ser vantajoso. Não, se a nutrição não for bem vista, entendida, compreendida e respeitada, ninguém se desenvolve, né? Então, fica o convite especial aí para vocês, meninas. Então é isso. Vou fechar aqui. Quem puder abrir a câmera para tirar uma fotinha. Tem tanta gente. Oi, Sandra, agora que eu tô vendo você, eu vi que estava comentando ali, mas eu não tinha te visto que estava aparecendo ali. Isa. Ah, Isa já tá na mentoria, tá? Não vi que você estava aí também, Isa. Alguém mais vai abrir a câmera, que eu já vou bater uma fotinha aqui. Deixa eu mudar esse slide, deixar ele bonitinho aqui. Bonitinho. Que eu gosto das fotinhas, eu tenho foto de todos os encontros. Iana. Mais alguém? Tem mais um minutinho, mais um minuto não, mais um segundinho. Eu já vou me organizar aqui. Eu não vou dar print não, tá? Vou tirar aqui, aí eu já falo já. Então, um, dois, três e mais uma para garantir. Eu mando lá no grupo da Geral da Comum, tá, gente? Daí quem tiver lá já acessa.
É isso, meninas. Então, caso de qualquer dúvida, troque não só sobre a mentoria, mas também